Oi, turma, tudo bom? Estamos aqui para falar para vocês sobre como turbinar os estudos, ok? Gostaria de dizer a vocês que ao final desse vídeo eu vou passar uma atividade que vai valer ponto, ok? E a gente vai se comunicando durante a semana pelo WhatsApp. Vamos lá. 7 dicas para ser um estudante de alto nível. A partir do momento que você tomou a decisão para fazer uma faculdade de Direito, automaticamente nós precisamos ter determinados tipos de comportamento para que não seja, né, o dia a dia da sua profissão, o dia a dia da sua rotina atrapalhe os seus estudos, tá? Nós precisamos nos conscientizar de que o nosso estudo ele tem que render muito, porque nós temos pouco tempo. E a partir do tempo que nós temos, aquele momentinho que nós decidimos para os estudos, ele deverá ser totalmente específico para o estudo, ok? Assim, primeiro lugar, eu preciso ter uma visão clara do que eu quero à frente, né? A partir do momento que eu me inscrevi, passei no vestibular, estou cursando a faculdade de Direito, eu tenho um objetivo a alcançar, que não seja só a conclusão da graduação. Então, necessariamente, tudo que virá depois precisa da minha rotina agora. É isso que eu quero que vocês entendam, ok? Por quê? Porque esse caminho que você vai traçar, necessariamente vai te levar ao êxito, ou não. Por isso que muitas vezes, quando alguns alunos concluem a faculdade, né, porque vocês sabem que na conclusão da faculdade você é considerado bacharel em Direito, você não é advogado ainda. A partir do momento que você faz o exame de ordem, você é advogado. Acontece que a prova da OAB, tá, estão inseridas todas as disciplinas que você cursa, entende? Então, a partir do momento que você criar uma rotina de alto nível, respeitando o seu espaço, obedecendo o seu horário que você mesmo fez, você vai ver que quando chegar a época de você fazer a prova da OAB, você vai passar tranquilamente, entende? Não adianta querer criar animosidade, ficar dificultando algo que não é difícil, porque as pessoas têm muito medo da prova da OAB. A prova da OAB não é um bicho-papão, mas as pessoas criam, fazem dela um bicho-papão. Agora, por quê? Porque antes não tinha uma rotina de estudos, entende? E a partir do momento que nós criamos essa rotina, pessoal, você não vai ter dificuldade nenhuma, nem de passar na OAB, nem de exercer a sua profissão como advogado, nem de passar no concurso público, ok? Porque necessariamente o passo a passo será sempre o mesmo, viu? Então a gente precisa ter uma visão clara do que você quer, o primeiro tópico. Segundo tópico, não procrastinar, manter a autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Significa que eu tenho responsabilidade com aquilo que eu fui em busca. Então, você foi em busca da faculdade de Direito, você é aluno do curso de graduação, você é estudante de Direito, operador do Direito, então, necessariamente, essa autorresponsabilidade tem que partir de você. E muitas vezes o aluno, né, ele acha que ele só será um bom aluno dependendo do professor, tá? A gente está falando aqui da sua autorresponsabilidade exclusiva. Porque muitas vezes o aluno, né, numa situação de dia a dia, ele não estuda, ele não tem responsabilidade, e quando vem o período de prova, ele fica naquele desespero, querendo, de uma forma ou de outra, abarcanhar, né, tudo o que foi dado durante o período de aula. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque é muita matéria, é pouco tempo e não vai dar certo. Agora, se você respeita o seu dia a dia dentro da faculdade, o seu dia a dia dos seus estudos, o seu dia a dia do seu cronograma, você não vai ter dificuldade com isso. É tranquilo demais, entende? Agora, a maioria dos alunos, o que é que acontece? Vão estudando, passando os dias na universidade e querendo ter o comportamento que tinha na educação básica. Ou seja, vai para a aula, né, torna-se um aluno passivo, porque fica só ouvindo o que o professor fala, não participa das aulas, não tira dúvida, não pergunta, né? Porque o bom aluno é o aluno que está envolvido com a sala de aula, está envolvido com a matéria, tira dúvida, faz perguntas, e você só irá fazer perguntas se você estiver interessado naquilo. Mas de toda sorte, todas as disciplinas elas têm o seu grau de importância, entende? Se está na grade curricular, necessariamente eu preciso dar atenção para ela, ok? Então, muitas vezes, o que é que acontece com os alunos? Eles tiram nota baixa, aí chega para os professores e diz, professor, por que é que o senhor me deu essa nota? Gente, dar a nota, o professor é um mero corretor de prova. Ele corrigiu a sua prova, onde quem fez a prova foi você. O professor elaborou a prova com base nas aulas que foram ministradas em sala, entende?
Então a gente tem que ter muito cuidado, né? A disciplina, às vezes a disciplina ela é mais complexa mesmo. Exige de você um estudo mais aprofundado sobre aquela disciplina. Então, quando você for fazer um cronograma de estudos, não coloque a carga horária de forma igual, né? Homogênea para todas. Não. Aquela disciplina que você tem mais dificuldades, as horas-aulas serão maiores para ela. E o inverso é proporcional. Se tem alguma disciplina que você já consegue assimilar, de certa forma, os conteúdos de maneira mais tranquila, você compreende de maneira mais tranquila, então fiquem tranquilos que essa disciplina, às vezes, não precisa nem entrar no seu cronograma, entende? Mas as outras, que são mais específicas da área do direito, necessariamente essas demandam uma carga horária maior. Muito bem, professor, às vezes o aluno, ele cria uma antipatia pelo professor desnecessária. Gente, o professor está ali, não é competindo com você, não. Pelo contrário, o professor foi selecionado pela faculdade, ele tem habilitação para estar em sala de aula, então você precisa compreender que cada professor tem o seu jeito de ensinar, ele tem a sua metodologia de sala de aula, nem todos são iguais, mas todos ali estão e todos necessariamente trazem um recado para você da disciplina. Então, esse recado você precisa ter em mente de estudar. O recado é a disciplina, né? Então, se você teve dificuldade, né? E se você vê que necessariamente você não consegue naquele momento fazer determinadas indagações, você chega em casa, vai no YouTube ou vai no WhatsApp do professor e pede algumas explicações, entende? Assim, mas você também precisa ser o quê? Autodidata. Você precisa ir em busca das informações. Porque muitas vezes os professores trazem as informações de determinado conteúdo, mas o tempo é muito curto e passa muito rápido a hora-aula, né? E dependendo do tema, ele demanda ainda mais estudos mais aprofundados. E aí cabe a você, aluno, ir em busca dessa informação, para que você possa complementar as informações do seu estudo. Porque, gente, o que eu quero colocar aqui para vocês é que a partir do momento que você se torna um estudante de alto nível, você precisa ter a sua autorresponsabilidade em alto nível, entende? Você não é para você colocar a responsabilidade no outro. Por quê? Porque nós sabemos que os 5 anos do curso de graduação, né, não são suficientes para você aprender tudo. A gente sabe que a legislação ela muda constantemente, a jurisprudência, o costume, a doutrina. Então, necessariamente, você tem sim que ir aumentando a sua fonte de conhecimento, não só em sala de aula, e se tornando um aluno ativo. O aluno ativo é aquele que vai em busca das informações, tira dúvida, pergunta. Esse sim é o aluno que ele aprende, né? Ó, eu anotei essas informações e queria passar para vocês, inclusive, o seguinte. Tem um grande autor que ele afirma o seguinte, Napoleão Hill, ele diz: aquele que for capaz de perder uma corrida sem culpar os outros pela sua derrota, tem grande possibilidade de algum dia ser bem-sucedido. Gente, eu preciso ir em busca do que eu acredito. Se você está numa faculdade de Direito, você tem pretensões maiores, tá? Então, automaticamente, a sua pretensão não é simplesmente concluir a faculdade, pegar o seu diploma, colocar no quadro e tá ali, acabou a minha função. Claro que não, é muito mais do que isso. Mas você precisa assumir a sua responsabilidade e entender, você está sendo um aluno mediano para ruim ou um aluno que está numa ascensão, que está crescendo pouco a pouco, que está se desenvolvendo. Porque, gente, a nossa cognição, ela aumenta ao passo de que eu vou em busca das informações, tá? A nossa cognição, ela aumenta a partir do momento que eu começo a ver que eu tinha determinado comportamento, né? E agora eu tenho outro. As minhas ações. Então, eu não preciso estar reclamando. Reclamando de quê? Eu preciso agir, ok? A intenção dessa aula hoje é justamente mostrar para vocês que vocês têm que fazer uma autoanálise e ver onde é que vocês precisam melhorar. Porque se vocês continuarem da forma como estão, se for um aluno que está em busca, que está fazendo resumo, que está fazendo exercício, que está lendo a letra da lei, que está tirando a dúvida com os professores, que está indo em sala de aula e etc e tal, tá ok. Mas se você observa que seu comportamento não está legal, então a hora de mudar é agora, ok? Outra dica importante, gente, é você aumentar o seu contágio social. Esse contágio social é você se aproximar de pessoas que têm os mesmos objetivos que você.
Então, automaticamente, em sala de aula, sempre tem aquele aluno que ele tem uma facilidade maior com determinada disciplina, tem aluno que tem facilidade com determinada outra disciplina. Então, você se aproxima dessas pessoas. Por quê? Porque esse contágio social vai fazer com que você se aproxime dos mesmos objetivos. Então, vamos lá, vocês têm a disciplina de direito penal. Então, muitas vezes tem um aluno que ele tem uma facilidade maior com a área. Então, esse aluno vai combinar com vocês, vocês vão montar um grupo de estudo, né, para que possam tirar dúvidas sobre a disciplina. Os grupos de estudo, eles podem ser virtuais, agora nós temos essas plataformas que nos ajudam, pode ser pessoalmente, né, combinar um dia de aula, entende? Então, assim, necessariamente, cada um vai ter a sua coparticipação nesse grupo. Esse contágio social, onde todos vão contribuir. Não existe um sanguessuga na história. Só um faz e os outros estão ali querendo levar vantagem. A intenção não é essa. A intenção do contágio social é fazer com que todos contribuam com todos. Cada um dentro do seu métier, cada um dentro daquilo que pode, né? Isso é bacana, viu? Outra sugestão, pessoal, para a gente turbinar os nossos estudos, é você gerir o seu tempo, tá certo? A gestão de tempo de estudo, como é que você pode fazer, tá? Primeiro lugar, você pode usar um cronômetro para medir as horas líquidas. Eu tenho esse cronômetro, eu utilizo ele, inclusive eu sou viciada no cronômetro, né? O meu cronômetro é aprovado, ele contabiliza as horas líquidas. Eu gosto, tá? E aqui eu estou dando uma sugestão e vocês façam se achar que é legal. Tem pessoas que não gostam desse cronograma. Foi a partir desse cronograma que eu comecei a ver quantas horas líquidas realmente eu estudava, né? Porque às vezes você começa a estudar, você diz, não, eu passei o dia inteiro estudando. Não, você não passou o dia inteiro estudando. Porque necessariamente você foi atender o telefone, você foi almoçar, você foi tirar um cochilo, você foi para o trabalho. Então, existe uma rotina que necessariamente aquele momento não deu para você contabilizar. E essas horas líquidas, elas são legais porque elas vão dar para você uma noção de tempo, o que realmente você está estudando, viu? Outra coisa interessante que eu quero que vocês prestem atenção é em relação às metas, tá? Dentro da gestão de tempo, nós temos as metas diárias, as metas semanais e as metas mensais. No meu cronograma de estudo, eu preciso definir o que é que vai ser feito dentro desse período, ok? Por quê, gente? Porque o nosso cérebro, ele rende 30% a mais, né? Quando nós temos metas, entende? Se você cria uma rotina, o cérebro ele não está acomodado. Ele vai entender que aquela rotina ela é necessária e vai render muito mais. Então, o nosso cérebro ele é organizado. O cérebro é organizado. Então, para que você tenha as metas diárias, semanais, mensais, você precisa ter foco nos seus estudos. Outro ponto importante na questão da gestão de tempo, tá? É usar a videoaula, né? Sempre que é possível. O que é que você vai fazer? Eu, particularmente, gosto de videoaula assim. Vamos lá, se eu tenho dificuldade em determinado assunto, o professor deu aquela aula, porque os professores normalmente levam assuntos que estão dentro da ementa, né? E normalmente determinados assuntos eles são muito extensos. Então, uma vez que ele é muito extenso, você vai complementar chegando em casa a sua revisão, as suas anotações, vai ver videoaula e tal. A videoaula, na minha opinião, ela é bacana quando você vai estudar por videoaula que você não tem um domínio a mais do conteúdo. Se é um conteúdo legal, se é um conteúdo que você consegue administrar, beleza, pronto, não precisa videoaula. Mas se é um conteúdo necessariamente que é muito denso, aí eu aconselho que você veja videoaulas. E videoaula, se você não souber, né? Porque assim, se você colocar no YouTube, tem várias pessoas dando aula sobre aquele assunto. Mas é importante, de repente, você pedir a sugestão do professor, do seu professor, daquela disciplina. Professor, existe algum professor que está dando aula no YouTube? Qual professor você acha melhor? Qual doutrinador está mais em voga sobre esse assunto? Entende? Isso é bacana. E os professores vão dizer certamente qual será. E aí o que é que você faz? Você aumenta a velocidade do vídeo. Isso é legal nos videoaulas. Antigamente isso não tinha, né? Aí você perde um tempão. Então, automaticamente, o seu cérebro vai ficar mais atento. É uma aula mais dinâmica, não é cansativa, tá? E você vai ficar tranquilo naquele período que você estudou e, lógico, fazendo as suas anotações, tendo seu caderno de anotações, para não perder nenhuma informação, beleza? Outra coisa, toda vida que você for estudar, faça um resumo das aulas.
né? É importante você fazer o resumo das aulas. E esse resumo, professora, como é que é feito? É feito com o seu entendimento, tá? Você vai fazer essas anotações, depois você, como aluno ativo que é, você vai aumentar, né, o seu nível de conhecimento através de outras informações. Você vai em busca do assunto. Vai para a internet, vê o assunto, começa a fazer as anotações, estuda o assunto e depois você vai fazer o resumo. O resumo você vai escrever com as suas palavras o que você entendeu sobre aquele assunto. Isso é resumo, tá? Por quê? Porque automaticamente você vai falar a sua compreensão. Por isso que muitas vezes não é bacana você comprar resumo pronto, né? Porque às vezes o pessoal vende por aí resumo pronto, principalmente o pessoal do direito. Por quê? Porque ele vai colocar determinadas ações e atitudes lá sobre o tema que para você não vai estar entendendo, você vai ficar voando, você vai gastar dinheiro em vão. Mapa mental também é bacana fazer, né? O mapa mental é assim, você pega a disciplina, vamos lá, se você for falar, por exemplo, de prisão temporária, você focaliza a prisão temporária, ela é o centro da folha, né? O termo prisão temporária, que é o conteúdo. E você vai fazer setinhas e ramificações com palavras-chave, né? Pode ser por palavras-chave e pode ser também por desenho, né? Por quê? Porque o mapa mental, automaticamente, você vai fazer da melhor forma que você acredita que seja. Facilita também na hora de estudar, porque você vai procurar condensar as informações. Ou seja, você vai ler e vai colocar necessariamente aquilo que é mais importante, tá? A revisão, como é que é feita a revisão? Existem pessoas que falam na revisão de 7, 14, 20 dias e tal. Eu, particularmente, faço a revisão através de exercícios. Porque, gente, quando o professor dá a matéria e você vai começar, a matéria ela fica muito abstrata, muito solta, né? E quando você começa a fazer exercício, você começa a entender e a compreender determinadas situações, né? Então, aí você solidifica o conhecimento. Então, eu, particularmente, quando vou fazer revisão, eu faço através de exercícios, tá certo? O que mais, gente? Deixa eu ver aqui. Isso tudo ainda dentro da gestão de tempo, tá? Outra coisa para a gente fazer é o estudo da letra da lei seca. Pessoal, por mais que seja cansativo, maçante, desgastante, é necessário a gente fazer o estudo da letra da lei. Pegar o código e lendo, pegar o código e ir anotando, tá? Como é que você sabe quais são os artigos de letra de lei que mais caem nas provas, tá? Então, se mais caem nas provas aqueles assuntos, provavelmente são os assuntos que os professores vão cobrar em sala de aula, né? É assim, você vai fazendo o exercício e esse exercício, a proporção que for destacando o artigo de lei que foi cobrado, você vai fazendo uma bolinha do lado do seu código, né? Então, vamos lá. Se a Constituição Federal fala do artigo 1º, que são os fundamentos, e cai muito falando sobre soberania, sobre cidadania, então você coloca umas bolinhas, tá certo? Você vai colocando bolinhas e a proporção que você for fazendo revisão, você vai estudar principalmente aqueles artigos. Porque as bancas, elas por mais que tenham a sua característica principal de cada banca, a FCC, a CESP, a FGV, que é a banca que elabora o exame de ordem, tá? Elas não fogem da letra da lei, né? Então, assim, necessariamente, se você começa a criar um hábito de leitura da letra da lei, a letra da lei é e sempre será aquela. Não vai mudar. Então, é turbinado o seu estudo, por quê? Porque você vai estar se preparando a longo prazo. Você não vai começar a estudar a letra da lei só quando o professor marcar, por exemplo, direito penal. Vamos estudar o direito penal. Não. Mesmo que o professor não tenha solicitado a você o vade-mecum, pega o assunto, veja lá na internet quais são os artigos de lei que abordam aquele assunto e comece a estudar. Crie uma rotina de estudos. Dentro da sua rotina de estudos, você vai ter que ter a leitura da legislação, independente da matéria que você está estudando, tá certo? Vamos lá. Dentro da gestão de tempo, o que foi que eu coloquei aqui para vocês mais? Algumas atividades. Foi algumas técnicas, tá? Algumas técnicas para quê? Para que você possa aumentar a sua confiança, a sua resiliência, beleza? E uma delas, gente, que eu deixei foi o flashcard, beleza? Se vocês depois quiserem ver melhor como é o flashcard, vocês dão uma olhada no YouTube. O flashcard, na verdade, o que é? Como se fosse o jogo da memória. Você vai pegar um papelzinho, vai cortar em quadrados
E esses quadrados, você que vai dizer como vai ser feito, né? Muitas vezes as pessoas colocam em formas de perguntas, né, sobre o assunto, você elabora uma pergunta, você mesmo vai criar uma pergunta sobre o assunto, na frente você faz a pergunta e no verso você coloca a resposta, tá? E aí você vai marcar com cores diferentes, por exemplo, na frente vai ser verde, atrás vai ser azul, para que você saiba destacar o que é a pergunta e o que é a resposta. E você vai fazer 2 envelopes, um que você sabe e outro que você não sabe, né? Não sei e sei. Quando você for fazer essa revisão, na verdade, montar esses flashcards, né? Você vai olhar a pergunta e ver se você consegue responder. Se você não conseguir responder, você vai colocar no envelope não sei. Isso significa que você tem que estudar ainda mais aquele conteúdo, né? É um parâmetro, tá? Para que você veja qual nível de conhecimento você tem sobre determinada matéria, ok? Outra técnica que eu separei para falar para vocês foi a técnica Pomodoro. Essa é uma técnica de aumento de produtividade, de aumento de foco. Por quê? Porque ela vai necessariamente cronometrar o seu tempo. Então vamos lá. Tudo isso que eu disse aqui precisa de disciplina com os estudos. E a disciplina ela só vai surgir pouco a pouco. Não adianta você achar que de uma hora para outra você vai começar com 1 hora e meia, 2 horas, 4 horas, o período da manhã todo estudando. Não vai, gente. É uma rotina. E para que essa rotina seja criada, para que o seu cérebro internalize que aquilo é importante, tá? Primeiro você precisa querer. Segundo, você precisa estar feliz. Porque não adianta você colocar que o estudo é um saco, que é chato, porque o seu cérebro vai entender. Nós somos pessoas inteligentes, tá? Então, se você tem uma linha, né, a seguir, você começou a estudar a faculdade de Direito, você está no 4º semestre, né, ou em outros semestres, e necessariamente você sabe o final da jornada, aonde você quer chegar, se é um cargo de juiz, de delegado, de promotor, né, na própria advocacia pública ou advocacia privada. Então, automaticamente, o que é que você precisa? Criar essa rotina. E o cérebro tem que entender que isso é bacana, isso é legal, a rotina é essa, o caminho é esse, com alegria e com felicidade. Porque só vai depender de você para criar essa rotina e fazer com que ela se torne interessante. Não depende dos outros, depende exclusivamente de você, o que você vai mandar informação para o seu cérebro. Então, o primeiro passo da técnica Pomodoro que é? Para aumentar a produtividade, eu começo os estudos com 30 minutos, de 25 a 30. Então, eu vou colocar ou no aplicativo, né, que eu disse para vocês aprovado, ou em outros aplicativos, que tem vários, e você vai cronometrar o tempo. Esse tempo de 25 minutos a 30, você vai estudar com foco total. Desliga celular, vai para um quarto, fecha a porta, ninguém pode conversar com você naquele horário. É foco total no que você está estudando, certo? E aí, o que é que você faz? Se por acaso a sua mente divaga, né, pensa em outras coisas, o que é que você faz? Pega uma folhinha, coloca lá escrito as informações que vieram à sua cabeça. Por exemplo, você está aqui estudando direito penal. Aí, de repente, você lembrou que tem que ir ao supermercado. Então, o que é que você faz? Nessa folhinha que está no seu apoio, você escreve ir ao supermercado. Pronto. Volta, concentra aqui. Aí, o que é que você faz? Você começa estudando. Muito bem, estudou os 30 minutos, 25 minutos, você vai parar 5 minutos. E assim, gente, sucessivamente. Porque o cérebro não vai cansar, o cérebro não vai mostrar para você que é uma atividade chata, enfadonha, de jeito nenhum. Porque estudar, pessoal, só vai se tornar prazeroso na sua mente a partir do momento que você achar que é prazeroso. Se você manda essa informação para o cérebro, tá certo? Porque se não for assim, gente, infelizmente não vai dar certo, tá bom? O que mais? Fora isso, que foi que eu anotei, uma sugestão de cronograma, tá certo? A sugestão de cronograma é o seguinte, para quem não tem um hábito e a gente está começando do zero, vamos lá. Eu preciso ter 30 minutos de leitura de lei, é obrigatório, essa leitura da lei é obrigatória, eu preciso ler, mesmo que você ainda vá ter outras disciplinas que você ainda não está na faculdade, tá certo? Ainda vai estudar outras disciplinas que não as que estão e as que já passaram, né? 20 minutos de jurisprudência, você tem que entrar no site do STF, você procura no site do Dizer o Direito, certo? E lá tem dividido por matéria, é bacana demais. E no Dizer o Direito também, gente, tem umas revisões, por exemplo, ó, quando tem concursos,
alguns concursos vão acontecer, por exemplo, concurso para magistratura. Eles fazem uma revisão de jurisprudência de todos os assuntos mais importantes. Agora não se iludam, ele vende o livro de jurisprudência, tá? Que eu mostrei para vocês na outra aula, o livro de súmulas e jurisprudência. É um livro que ele vem dividido por matéria, direito constitucional, direito penal, direito civil e a incidência daquele assunto acerca das jurisprudências. É bacana demais. Quem puder comprar, tá certo? Eu não sei se tem a versão online. Eu particularmente prefiro o livro físico, né? Mas é bacana porque você começa a compreender e a entender. E o Márcio, que é o dono do Dizer o Direito, que é um juiz, ele também coloca as informações super acessível, ele dá a explicação da jurisprudência, ele explica para você aquela jurisprudência, é muito legal. Então, cria o hábito também de leitura da jurisprudência. 20 minutos de resumo. Então, a proporção que você escreveu, né, que você estudou, aqueles 30 minutos, parou, você vai fazer as suas anotações. 30 minutos de questões. Eu coloquei aqui as questões, porque as questões, como eu já disse, elas vão solidificar o seu entendimento, a sua aprendizagem. E o diagnóstico? O diagnóstico é o caderno de erro que as pessoas falam. Como é que eu faço esse caderno de erros? Eu tenho o caderno de erros, tá? Eu abri uma página de Word, né? E vou fazendo na questão de concurso, que é o QC concurso, que as pessoas estudam e que eu também tenho uma assinatura dele. O que é que você faz? Você faz Você fez a questão, você acertou e você entendeu porque você acertou aquilo ali. As questões, gente, não é em quantidade, é em qualidade. Eu posso fazer 10 questões por dia, mas tendo a certeza que eu entendi cada questão daquela. Porque não adianta fazer muitas e se perder no entendimento, ok? Porque aqui a gente está prezando pela qualidade do estudo e não pela quantidade do estudo. E aí você abre, então você errou aquela questão, o que é que você vai fazer? Você anota o erro da questão. Só o erro da questão. Por exemplo, ela lhe dá a resposta. Aquela resposta que você errou, você vai colocar no caderno de erros. Então, você vai fazendo um resumo, pouco a pouco, trazendo informações sobre o determinado assunto, ok? Quem tiver em dúvida, depois me pergunta que eu explico melhor, tá bom? Fora isso, eu disse para vocês o Corpus 927, que é um site de jurisprudência. Falei para vocês sobre o canal Sai Pobreza, que é um site de um juiz, muito legal, ele dá dicas super importantes sobre interpretação, sobre método de estudo. Tem o Método Vale, né, que é de um procurador também, muito bacana o site dele. Tem o site do Dizer o Direito, né, o QC Concurso, tem o TEC Concurso, que é de exercícios, o QC é de exercícios também, tá certo? Por quê? Porque, gente, a neurociência informa que nós precisamos, em média, de 60 dias para mudar um hábito. Então, como é que eu posso mudar essa trilha neural na minha cabeça se necessariamente eu acho que essa minha rotina de estudo é chata? Se tudo que eu acabei de dizer para vocês é chato? Claro que não, entende? Então, eu não posso contemplar uma coisa chata na minha cabeça, porque ela vai entender que aquilo ali não é legal. E automaticamente vai haver um desconforto, outras coisas mais importantes vão vir à sua mente, a vontade de sair dali e ir para outro lugar, assistir uma série, bater papo com os amigos, fazer outra coisa que não estudar. Mas nós sabemos que o caminho do sucesso é o estudo. Nós sabemos que para alcançar o nosso sonho, fazer ele virar realidade, eu preciso dessa trilha. Eu preciso estar comprometido comigo, beleza? Então, gente, essas foram as dicas para turbinar o nosso estudo, tá certo? Eu agora quero falar com vocês sobre a importância do ENAD, beleza? Olha lá. E sobre o que eu disse, né? Essas dicas de turbinar o estudo, a proporção que vocês forem vendo esse vídeo, se quiserem tirar alguma dúvida comigo, fiquem à vontade, tá bom? Olha lá. O ENAD, né? O ENAD, ele tem uma importância fundamental para a avaliação do curso universitário, tá? Por quê? Porque a intenção do ENAD é justamente isso, né? Fazer com que as universidades estejam melhores para os alunos. Porque necessariamente, a proporção que as coisas vão acontecendo, né? As pessoas responsáveis pela gestão daquela universidade, elas vão ter um parâmetro de acordo com o ENAD, ok? O ENAD é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ok? É como se fosse parecido também com a prova da ordem, com o exame de ordem, certo? Essa prova, ela vai avaliar as habilidades e as competências, e não a mera capacidade de decorar a matéria, ok? A prova é interdisciplinar
e contextualizada. Por que ela é interdisciplinar? Porque vai ter todas as matérias que vocês estão estudando agora. Você vai fazer ela no final do curso, tá? Permite ao estudante revelar que possui, além da informação, a capacidade de raciocínio e de compreensão e de síntese de argumentação. Ok? O que mais? Deixa eu ver aqui. O ENAD. São algumas informações rápidas e práticas sobre o exame, né? Qual o objetivo do ENAD? Eu já disse para vocês. O objetivo principal é acompanhar o processo de aprendizagem e o desempenho acadêmico dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos na diretriz curricular do respectivo curso de graduação, suas habilidades para ajustamento e as exigências. Então, é claro e óbvio, né? Por exemplo, quando eu estudei, né, eu não tive a disciplina de desenvolvimento pessoal e trabalhabilidade. Na minha grade curricular não tinha essa disciplina. No entanto, hoje já tem. Então, o ENAD, ele serve também para isso, para ele fazer um parâmetro mercadológico, ele ver quais são as disciplinas que podem adentrar na grade curricular, o porquê que elas são importantes, tá certo? E fazendo os ajustes ao longo do tempo. E necessariamente o aluno que foi convidado a participar da prova, né, através da sua nota, ele vai dar um parâmetro para o Ministério da Educação, porque é o Ministério da Educação responsável pela aplicação do ENAD, tá certo? E necessariamente ele vai, né, mostrar para a gente como deve ser feito, o que deve ser mudado, os ajustes que devem ser feitos, beleza? Sou obrigada a fazer a prova do ENAD? Sim, todos os alunos são obrigados a fazer o ENAD, a prova do ENAD. Por quê? Porque é um componente curricular obrigatório. Significa dizer que todas essas disciplinas que vocês estudam, tá? Elas estarão na prova do ENAD, estarão também na prova do exame de ordem, certo? Se você não fizer o ENAD, você foi convidado a fazer o ENAD, você se recusar, ou você ir no dia da prova e você sair antes do horário, você é considerado ausente e certamente você terá problema para receber o seu diploma, ok? Pronto, gente. Basicamente foi isso que eu queria falar para vocês, né? Hoje com esse vídeo. Quero dizer também para vocês o seguinte, que eu vou dizer agora a atividade que vocês vão fazer valendo nota, tá? Vocês vão fazer um cronograma de estudos factível, dentro da sua realidade. Dentro da sua realidade, qual é o horário, manhã, tarde ou noite, que você vai estudar? Tá, professora, esse período agora que nós estamos passando do coronavírus, nós temos tempo maior. Ok, faça um cronograma com base no período que você tem, tá certo? Vocês vão tirar uma foto desse cronograma e vão mandar para mim pelo WhatsApp, com as disciplinas que vocês vão estudar, tá certo? E vão dizer também, né, quais as metas que você quer alcançar em relação a esses estudos. Quantas questões você quer fazer, quantas jurisprudências você quer ler, certo? Quais são os artigos de lei que você vai estudar durante a semana, entende? É isso que eu quero que vocês façam. Esse trabalho vai valer 1 ponto. Vocês vão mandar para mim e a cada aula, até nós terminarmos esse período de videoaula, todas as aulas eu irei passar uma atividade valendo ponto. Tudo bem? Gente, foi um prazer estar com vocês. Espero estar com vocês segunda-feira, se Deus quiser, ao vivo. Um abraço e bom final de semana. Beijo.